E aí eu saí correndo, desesperado, para a editora, e falei, eu não quero dinheiro, eu não quero nada. Eu só quero que o livro saia o mais rápido possível, para meu pai poder ver isso. E eles falaram, você tem todos os textos? Eu falei, tenho. Então me manda agora. Eu voltei para casa correndo, falei, pai, nós temos que mandar os textos agora, você quer alguma coisa? E ele falou, quero que o último texto seja o meu. Eu falei, tá bom, qual que é o texto? Ele falou, eu acabei de escrever, mas você precisa me prometer uma coisa. Eu falei, o que que foi? Você só pode ler depois que eu morrer. Eu falei, pai, como assim, pai? E eu falei para ele, tá bom, pai, então você tem que me prometer uma coisa. E ele escreveu o quê? Você não pode morrer. E aí, eu e meu pai cumprimos a promessa. A gente lançou o nosso livro, Faça Amor, Não Faça Jogo. Mais de 400 pessoas no lançamento, eu, meu pai, minha mãe, minha sobrinha. O livro virou best-seller no país. Só que aí a doença tentou impedir meu pai de viver. E tirou a capacidade dele de andar. E colocou ele na cadeira de rodas. E agora a gente tinha rodas. O que a gente ia fazer? Meu pai amava viajar. A gente transformou a cadeira no avião. E todo dia, pela manhã, a gente descia para a nossa pista de decolagem, fazia um plano de voo. E aí eu separei um dia para vocês. Eu não lembro se esse dia a gente estava para Nova Zelândia, foram muitas viagens. E sempre que a gente terminava, pousava, eu pegava o iPad, entrava no país que a gente estava e a gente ficava vendo as imagens. Estudava a cultura do país e tudo. Meu pai, há mais de 30 anos, ia toda sexta-feira com 2 irmãos na mesma pizzaria. Ele continuou indo de cadeira de rodas. Só que a doença tentou impedir meu pai de viver e tirou a capacidade dele de comer. E aí os irmãos deles, meus tios, começaram a ir lá em casa toda sexta-feira e falaram que a pizzaria não tinha graça sem meu pai. E aí eles ficavam rindo, dando risada, e meu pai começou a chorar quando eles fizeram isso, porque ele viu que os irmãos dele não iam abandonar ele, e não abandonaram. Foram lá em casa toda sexta-feira até o último dia de vida do meu pai. Meu pai, ele formou em Ouro Preto, Minas Gerais, e ele tinha 3 amigos. Quando eles formaram, eles combinaram que de 5 em 5 anos eles iam se ver. Naquele ano, meu pai estava muito debilitado e não conseguiu ir. Os 3 amigos dele, cada formando, tem uma foto pregada na República. Os 3 amigos pegaram as fotos dos 4, pegaram a estrada, chegaram lá em casa de surpresa, pregaram as fotos no quarto do meu pai e falaram, a nossa República é a sua casa. E meu pai começou a chorar, e todo mundo começou a chorar, porque ele viu que os amigos dele não iam abandonar. E não abandonaram, trocaram 5 em 5 anos para 1 em 1 mês eles iam lá e faziam a nova festa da República. No dia 2 de julho de 2015, os meus pais completavam 46 anos de casado. Todo aniversário de casamento, os meus pais faziam isso aqui, ó. Eles dançavam. Naquele ano, meu pai não conseguia ficar em pé. E aí a minha mãe falou, busca cadeira de rodas. Eu falei, por quê, mãe? O que você vai fazer? E ela respondeu, eu vou fazer o que seu pai faria por mim. Eu busquei a cadeira de rodas e quando eu voltei para o quarto, a minha mãe estava abraçada com meu pai na cama. Eu cheguei perto para ajudar e ela falou, não precisa. E ela começou a tirar meu pai da cama, fazendo maior força, e meu pai não tinha força, não sei de onde que ele tirou, foi a última força que eu vi ele fazendo na vida, e a minha mãe conseguiu colocar ele na cadeira de rodas. Ela colocou uma música e ajoelhou ao lado dele e começou a fazer a cadeira girar. E os dois começaram a dançar. Meu pai chorava e ria ao mesmo tempo. E foi a cena mais bonita que eu já vi na minha vida inteira. Quando acabou a dança, eu entreguei o iPad para o meu pai e ele escreveu, eu tenho um último sonho. E eu perguntei, qual que é, pai? Ele escreveu, eu quero ver o mar pela última vez. Eu falei, então a gente vai. Eu fui muito criticado, muita gente falou que eu era louco, porque eu ia levar uma pessoa que não falava, não comia, não fazia nada, para a praia, que não ia aproveitar nada. A única coisa que passava na minha cabeça era, talvez o amor seja isso, fazer loucuras, fazer o improvável, o impossível virar possível. E eu separei 3 momentos da viagem para vocês verem. O início,
o meio e o fim. Quando a gente voltou da viagem, meu pai estava muito debilitado. Ele pegou o iPad e começou a escrever. Meu filho, eu estou sentindo muita dor. A minha mão treme muito. Eu não sei até quando eu vou conseguir escrever. A gente precisa criar uma nova forma de comunicar. Se eu piscar uma vez é sim, 2 é não, e 3 é eu te amo. No dia 23 de agosto de 2015, o meu pai faleceu. Os médicos tinham dado 90 dias. Meu pai viveu por mais de 1095. Eu resolvi contar um pouquinho dessa história aqui, porque eu vejo o mundo distorcendo, complicando demais as coisas. Fique com alguém que faz isso, que te dê aquilo. E todas essas regras e exigências são criadas pela cabeça. O amor é criado aqui dentro, no coração. O resto todo é ilusão. Eu vejo a sociedade exigindo demais status sociais, bens materiais, pedindo que os pais coloquem os filhos nas melhores escolas, nas escolas mais caras, que estudem 3 línguas, que as esposas sejam as melhores amantes, sejam bem-sucedidas. E eu queria dizer para todos vocês que tudo isso não significa nada. A única coisa que o bem mais valioso que vocês têm, podem dar para alguém que você ama, é o seu tempo. Aquele tempo que a pessoa deita no seu colo e você fala, vai ficar tudo bem. A pessoa que você ama só precisa que você passe pela confiança, que esteja ao lado dela nas suas escolhas e que principalmente dê a ela esperança. Esse é o meu primeiro pedido. Dê o seu tempo para a pessoa que você ama. Muita gente